Eu acho muito engraçado que eu saí da sessão de imprensa do A Mulher no Jardim e a assessora veio me perguntar, e aí, o que você achou? E eu falei, achei lindo. E ela olhou pra minha cara e falou, lindo? Eu disse, você não gostou? Ela falou, não, eu achei bom, mas lindo? E eu falei, lindo. Hey, Mom, there's a woman in the yard. Oi, eu sou Bruno Carmelo e eu já vim falar sobre o filme de terror A Mulher no Jardim, dirigido pelo Jaume Collet Serra, o mesmo de A Órfã e A Casa de Cera. Mas antes, segue o canal do Meu Amargo aqui em cima e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Na trama, uma família está de luto pela morte recente do pai e marido, até o dia em que uma mulher, de preto, aparece no jardim deles e eles ficam se perguntando quem é essa figura misteriosa e, principalmente, o que ela quer com eles. Who is that? I don't know. Where'd she come from? I don't know that either. A história inteira se passa em menos de 24 horas, nesse único espaço. A gente tem basicamente 4 personagens, que são a mãe, os 2 filhos e essa figura no jardim. É uma proposta narrativa bastante enxuta, que brinca na fronteira entre vários subgêneros do terror. Pela existência dessa mulher que projeta uma sombra sobre a casa, a gente pode pensar num filme de assombração, embora seja muito claro que ela não é um fantasma, ela está ali presente fisicamente, concretamente, e não é de modo algum uma alucinação. Esse também pode parecer um filme de invasão doméstica, porque afinal a gente tem essa intrusa na propriedade deles, mas é muito engraçado ver essa mulher que está apenas sentada, educadamente, numa cadeira, o que não corresponde em nada com o nosso imaginário típico do invasor ou do agressor. E ele também lembra um pouco esse terror de casas mal assombradas, porque a gente tem uma grande casa familiar caindo aos pedaços e repleta de segredos escondidos nos cofres, nos sótãos e nos espelhos. Today's the day. Uma das coisas mais interessantes para mim aqui é o fato de esse ser um filme de terror que acontece majoritariamente de dia, sob a luz do sol, a céu aberto. A gente tem essa tendência a associar o terror à noite, ao escuro, aos lugares fechados, mas aqui acontece o oposto, de maneira muito explícita, clara, não é nada às escondidas. Ou seja, esquece aquele vulto que passa rapidamente no fundo do corredor com uma música chocante. Essa mulher tá lá na frente deles e ela não é uma figura ameaçadora, monstruosa, muito pelo contrário. É uma mulher elegante, eloquente, que responde quando é perguntada e está muito bem vestida com seus trajes de luto. Dá para perceber que essa não é uma vilã qualquer. Além disso, para eles se sentirem seguros nesse contexto, a mãe e os 2 filhos precisam se abrigar no escuro. Como essa mulher projeta uma sombra e toda sombra precisa de uma fonte de luz para existir, logo eles se sentem ameaçados durante o dia e muito mais protegidos no lugar escuro, o que também é uma inversão completa do nosso imaginário do horror. E vale dizer que o diretor trabalha aqui com um tipo de mal que é invocado pelas pessoas. Assim como nos filmes de possessão, por exemplo, o mal fica calminho, esperando no canto dele até ele ser chamado. Neste caso, a mulher do jardim diz: hoje é o dia, Ramona, você me chamou e eu vim. Mais um motivo para Ramona ser responsabilizada e culpabilizada pelas mortes ao redor dela. Atenção, a partir daqui, alguns spoilers. Não demora muito pra gente perceber que essa mulher representa, na verdade, a morte. Depois que a sombra dela se projeta sobre o galinheiro, as galinhas morrem e quando essa sombra atinge o cachorro, a gente não vê mais o animal, apenas a corrente que o prendia afundada na terra. E eu acho muito interessante essa tradição do cinema de antropomorfizar a morte, ou seja, representá-la enquanto uma pessoa que vem buscar o seu alvo no último dia dela. E talvez o exemplo mais clássico seja aquele de O Sétimo Selo, do Bergman. Porém, com um diferencial importante de a morte ser, neste caso, uma mulher negra buscando outra mulher negra de idade semelhante. Existe uma questão muito importante aqui de espelhamento. Ao invés de representar essa figura como algo asqueroso, muito diferente de nós, a adversária se torna, pelo contrário, uma figura muito parecida com a Ramona, essa personagem da Danielle Deadwyler. Inclusive, quando um espelho entra em cena mostrando uma realidade alternativa, sonhada, chega a vez de a própria Ramona ser configurada como a mulher do jardim. A gente é convidado então a compreender os motivos dessa invasora ao invés de apenas temê-la. E não demora muito para o filme colocar essas 2 mulheres lado a lado, conversando, sentadas na cama, inclusive com a mão no ombro da outra. I don't come unless I'm called.
Sabe, existe essa ideia muito importante de que a gente precisa compreender e confrontar as nossas partes escuras. Não adianta fugir delas. Isso porque, além de representar a morte no sentido mais amplo, A Mulher do Jardim também representa o suicídio. O filme inteiro constitui uma metáfora, no meu ponto de vista, muito bonita e muito cuidadosa da depressão e das questões de saúde mental. Logo, a gente compreende que quando a Ramona pedia forças todas as manhãs ao se levantar, ela não estava pedindo forças para seguir em frente, mas para ter finalmente a coragem de tirar a própria vida. Ela se sente culpada pela morte do marido, ela se sente uma mãe ruim por ter cogitado abandonar as duas crianças e não tem mais nenhuma estima por si própria. Isso se traduz tanto na metáfora dessa perna machucada com uma ferida que não cicatriza jamais, quanto nessa casa cada vez mais abandonada, suja, sem comida, sem eletricidade, com rachaduras nas paredes. Aliás, a casa se torna cada vez mais um espaço mental ao invés de um lugar físico concreto, em especial quando entram em cena sótãos e espelhos. A Mulher no Jardim, inclusive, diz: eu sou os cantos da sua mente, as partes assustadoras. E é bem interessante ver essa depressão localizada como se fosse uma geografia precisa, um cantinho mal iluminado do cômodo, mas que ainda faz parte do cômodo. E para quem tem dúvidas sobre essa leitura a respeito da saúde mental, existem letreiros no final do filme alertando que caso você tenha esse tipo de pensamentos sombrios, autodestrutivos, é melhor ir buscar ajuda especializada. Let me help you like you asked me to. Por isso é fundamental a construção psicológica complexa dos personagens e é algo que A Mulher no Jardim faz muito bem. O filme começa com o filho adolescente, o Taylor, interpretado pelo Peyton Jackson. Ele arruma tudo sozinho, cuida do cachorro, cuida da irmãzinha menor, a Annie, interpretada pela Stella Carrier, porque a própria mãe não consegue sequer levantar da cama. E antes mesmo de contar para o espectador que o pai morreu num acidente de carro, o roteiro já vai plantando as suas pistas do que aconteceu ali. Por exemplo, quando a mãe finalmente se levanta e vai tomar café com eles, o filho está bastante assustado e ele nem tinha previsto um prato para ela, o que já deixa claro que eles não costumam comer juntos. Na primeira cena com a menininha, ela está dentro de uma cabana no seu quarto, a mãe passa para dar bom dia, a filha sorri para ela, diz que está tudo bem, mas a montagem segura a cena alguns segundos a mais para mostrar quando a mãe vai embora e o sorriso no rosto da filha desaparece. A gente percebe então que ela estava segurando aquele sorriso de propósito para a mãe, mas que ela também não está muito feliz. Dá para compreender muito bem que o adolescente fique irritado, que ele seja meio rebelde e queira tomar as rédeas da situação, ou mesmo da menininha que, sendo a única que pode realmente dizer o que pensa, consegue verbalizar de maneira muito clara a morte do pai ou a possível decisão de mudarem de casa. É lindo que se reserve para ela uma espécie de franqueza que o irmão e a mãe não conseguem ter. Mommy, are you gonna have a good day today or a bad day? Já as atuações são excepcionais. A Danielle Deadwyler nunca demonstra nenhum tipo de piedade pela sua personagem. Ela não fica chorando, lamentando, demonstrando grande fraqueza. Mesmo profundamente deprimida, ela ainda é uma mulher forte, ainda é uma mulher determinada. E os filhos são tão verossímeis enquanto crianças tendo atitudes um pouco pueris, quanto como pessoas lidando com a perda do pai. E enquanto isso, a fotografia trabalha de maneira a incorporar pequenos elementos de estranhamento, como por exemplo uma lente que distorce um pouco a maneira como essa família é filmada, sobretudo quando a gente sugere um ponto de vista da mulher do jardim, como se ela estivesse olhando para os três através da janela. Já a sombra da mão dessa mulher que vai crescendo em direção à casa, ou o próprio véu que aumenta e vai envelopando a casa, são muito bonitos e bem filmados. Inclusive, essa mão crescendo lembra bastante o Nosferatu, na versão mais recente. E a esse propósito, o aspecto do vampirismo é outro subgênero com o qual a gente pode aproximar esse filme aqui. Stay away from my family. No final, o Colette Serra abraça um tema bastante difícil e delicado de abordar, que a maioria dos estúdios teria dispensado, e trata dele com bastante atenção para a construção psicológica e com escolhas cinematográficas muito firmes. Ao mesmo tempo em que ele foge da maioria dos clichês do gênero, ele também mostra que o luto e a nossa dificuldade de lidar com a morte têm sido alguns dos temas mais frutíferos para o terror recente. E aí eu lembro também dos ótimos Sorria 2, Boogeyman, Seu Medo é Real, e mesmo das partes mais assustadoras de Thunderbolts, que não é um filme de terror, mas flerta bastante com o gênero.
É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se gostou de A Mulher do Jardim, se concorda comigo. Segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações, me acompanha nas redes sociais, vem pro @meioamargocine e também leia os textos que eu publico sempre no meioamargo.com. Até a próxima!